Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse canal é dedicado ao estudo da Palavra de Deus, seguindo o método A Bíblia no meu dia a dia de Padre Jonas Abib. Se você é novo por aqui, convido você a ficar. E depois, no final, eu vou dizer onde você encontra mais para que aprenda e faça conosco o estudo da Palavra todos os dias. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos na carta aos Hebreus, capítulo 2, hoje dos versículos 5 a 18. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo futuro de que falamos. A esse respeito, porém, houve quem afirmasse: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e todas as coisas puseste debaixo dos seus pés. Se Deus lhe submeteu todas as coisas, nada deixou que ficasse insubmisso. Agora, porém, ainda não vemos que tudo lhe seja submisso. Vemos, todavia, Jesus, que foi feito por um pouco menor que os anjos, por causa dos sofrimentos da morte, coroado de honra e de glória, e que, pela graça de Deus, provou a morte em favor de todos os homens. Convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem, querendo conduzir muitos filhos à glória, levasse à perfeição por meio dos sofrimentos, o iniciador da salvação deles. Portanto, o santificador, tanto quanto os santificados, todos descendem de um só. Razão porque não se envergonha de chamar eles de irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome aos meus irmãos, em plena assembleia te louvarei. E mais, porei nele minha confiança. E ainda, eis-me aqui com os olhos que Deus me deu. Em vez que os filhos, uma vez que os filhos têm em comum carne e sangue, por isso também ele participou a mesma condição, a fim de destruir pela morte o dominador da morte, isto é, o diabo, e libertar os que passaram toda a vida em estado de servidão pelo temor da morte. Pois não veio ele ocupar-se com anjos, mas sim com a descendência de Abraão. Convinha com isso que em tudo se tornasse semelhante aos irmãos, para que, em relação a Deus, sumo sacerdote misericordioso e fiel, para expiar assim os pecados do povo. Pois tendo ele mesmo passado pela prova, é capaz de socorrer os que são provados. Palavra da salvação, palavra do Senhor, na verdade, graças a Deus. Aqui começa a carta aos Hebreus a falar do sacerdócio de Cristo.
E uma coisa muito importante que responde uma questão que muita gente tem no coração. Uma dúvida de muitos cristãos que eu também tinha. Eu também tinha essa dúvida. A dúvida é a seguinte: por que Jesus teve que morrer na cruz para nos salvar? Por quê? A explicação está aqui. A explicação está aqui, neste trecho, e ele vai continuar explicando várias vezes essa questão. O centro disso é a redenção da humanidade que não tinha acesso algum ao céu, à salvação. Então, um homem precisaria fazer isso e assumir a condição. Assumindo a condição humana, o Filho de Deus, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, é capaz de realizar isso. E é isso que está escrito aqui. Primeiro, ele volta a fazer as comparações para dizer que não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo futuro de que falamos, ou seja, todas as realidades do céu, não foi, mas foi aquele que é o Filho de Deus, que por conseguinte se tornou um homem como nós. E aí no Salmo 8, que ele vai pegar aqui para fazer uma exegese, e ele faz, de maneira brilhante, que a gente fica assim, meu Deus, olha onde ele enxergou as verdades. E ele diz: a esse respeito, porém, houve quem falasse, quem afirmasse: que é o homem para que ele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Que é o ser humano, para que dele te lembres? Comparado a Deus, o que é o ser humano? E Deus mostra que o ser humano é amado, profundamente amado. Tanto que ele envia o seu filho, próprio filho, para se tornar um homem, a fim de nos salvar. O caminho de Jesus ele é Deus. Isso aí nós temos lá no Carta aos Efésios, Colossenses, Filipenses, os hinos cristológicos. Ele é Deus, mas ele veio e se fez homem para que, sendo como um homem, ele levasse a redenção à humanidade como um verdadeiro sumo sacerdote, que o próprio Deus instituiu por sua lei na casa de Arão. E Jesus se tornou esse sumo sacerdote supremo que consegue, provando de todos os sofrimentos do homem, exceto o pecado, entender a realidade humana. Então, quando a igreja nos ensina que Jesus sabe tudo que a gente está vivendo, ele conhece nossos sofrimentos todos, é porque ele, tendo a carne como a nossa um dia, sentindo como a gente sente, tocando a nossa natureza, ele sabe o que a gente sente também. Ele se compadece de nós. E a compaixão de Jesus não ficou só nos milagres e nas curas que ele realizou, mas foi ao extremo pela nossa salvação. E aí vem o versículo 10. Daqui para frente, ele fala com uma clareza muito grande. Convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem, querendo conduzir muitos filhos à glória, levasse à perfeição por meio de sofrimentos o iniciador da salvação deles. Veja, convinha que isso acontecesse. E ele continua:
pois tanto o santificador quanto os santificados, todos descendem de um só. Razão porque não se envergonha de chamar irmãos. Ou seja, o filho é gerado. Os irmãos são criados, mas ele faz o quê? Vem ao mundo para se tornar um na carne e fazer de nós, mim e você, irmãos dele. E aí não se envergonha, porque tudo vem de Deus. E aí nós somos irmãos por causa de Jesus. E aí ele cita o Salmo 22. Anunciarei em teu nome os meus irmãos e pela assembleia te louvarei. E mais, porei nele minha confiança e ainda, eis aqui os filhos com os seus filhos, com os filhos que Deus me deu. Ou seja, cita São João, cita Salmo 22, cita Isaías, capítulo 8. E aí ele vai além. Uma vez que os filhos têm em comum carne e sangue, ou seja, Jesus agora, encarnado, tem a mesma coisa em comum. Não tem a natureza divina. Não podiam ter. O homem não tinha como ter. Então o que Deus fez? Nos fez irmãos, tornando Cristo, tornando Jesus um homem. Gente, é o mistério da nossa salvação. Isso não escandaliza você de alguma forma positivamente? Meu Deus! Olha o amor. O que você é capaz de se tornar por alguém, por amor a alguém? O que você é capaz de suportar por amor a alguém, fazer por amor a alguém? Às vezes a gente faz loucuras que nos fazem mal, mas não é um mal que vai gerar um bem, não. Um mal mesmo, porque a gente diz que ama. Mas quanta coisa que gera até um sofrimento, causa uma dor, é uma renúncia, mas que a gente faz por amor a alguém. Quantas mães que não dormem uma noite porque tem que fazer vigília para um filho que está doente, que está tossindo à noite, que não está respirando bem, que não comeu. Não faz sacrifício? É difícil, mas você ama. Você não tem como ser diferente. Você tem que fazer, você tem que exercer o seu amor, né? Deus fez isso também. E primeiro, e de maneira magnífica, insuperável. Versículo 14. Uma vez que os filhos têm em comum carne e sangue, por isso também ele participou da mesma condição, a fim de destruir pela morte o dominador da morte, isto é, o pecado, e libertar os que passaram toda a vida em estado de servidão pelo temor da morte, por causa do medo da morte, servindo a Satanás e seus anjos. E aí Jesus vem e liberta, dizendo, não precisa mais temer a morte, porque eu abri o céu para vocês, a vida é eterna. Agora vocês podem entrar na vida, só crer em mim, só se tornar meu irmão. E o que nos torna irmãos de Jesus? Por adoção, claro, o batismo. E as consequências do batismo, que é viver a fé, que lá em cima, lá no versículo 1 desse capítulo 2, ele vai dizer para nós, pelo que importa observarmos tanto mais cuidadosamente os ensinamentos que ouvimos, para que não nos transviemos. O batismo vem após uma catequese, ali no caso, na maioria das vezes, entre os primeiros cristãos, mas mesmo que venha depois da catequese, existe a catequese que é dada pela família, pelos pais que são de Deus. Então, nós todos precisamos permanecer nos ensinamentos para que a gente não se transvie e permaneça na salvação que Ele, com o preço do seu sangue, conquistou por mim e por você.
para que nós não tivéssemos mais temor da morte, porque ela não tem mais a última palavra. Versículo 16. Pois não veio ele ocupar-se com anjos, mas sim com a descendência de Abraão. Veio para salvar a humanidade. Convinha, por isso, que em tudo se tornasse semelhante aos irmãos, para ser em relação a Deus sumo sacerdote misericordioso e fiel. Aquele que do meio do povo se levanta para interceder é Jesus. Mas como ele faria isso de fato numa justiça se ele não fosse um homem também? Veja, que lindo esse amor de Deus. Que coisa mais linda. E versículo 18. Pois tendo ele mesmo passado pela prova, é capaz de socorrer os que são provados. Jesus foi provado na sua vida inteira, paixão, morte e ressurreição. Por isso, ele é esse sumo sacerdote que agora vai ser muito falado. E retomada para que a gente entenda cada vez mais quem é Jesus e o tamanho da sua obra de salvação na nossa vida. Vamos anotar no nosso diário? Bom, anota tudo. Do versículo 5 ao versículo 18, princípios eternos, pode anotar, porque são verdades imutáveis e de uma riqueza impressionante. Anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje e como colocar em prática na sua vida. Vamos valorizar. Vamos valorizar a salvação que nós recebemos de Deus. Porque é amor demais. Se você é novo aqui no canal, convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar o like e o comentário, porque eles evangelizam. Eles são muito bons para nós que lemos os comentários e para aqueles que não conhecem ainda o canal e vão conhecer porque você deixou um like. E estamos juntos aqui para fazer a Bíblia inteira, o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, Padre Jonas Abib. Quero convidar você a acompanhar todos os dias o estudo bíblico. Claro, se você está começando agora, vai ter um caminho diferente, né? Vai estar aqui no canal, mas não nesse livro. Vai começar pela primeira carta de São João. Nossa, mas eu vou começar por lá? E vai ser muito bom você fazer isso, porque assim funciona o método do Padre Jonas. Tem as playlists aqui arrumadinhas no canal e aqui na descrição tem um passo a passo para você. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.